Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast C-Level Connect, um espaço que reúne grandes mentes que lideram com alma. Eu, Val Aguiar e Renata Berkowitz, vamos acompanhá-los nessa nova jornada que iniciamos há pouco tempo. E hoje o nosso convidado é um dos grandes nomes, né? Se não o mais respeitado nome de RH, de gestão de pessoas e transformação organizacional do nosso país. Ele tem uma carreira construída em gigantes como Eletrobras, Grupo Tigre, Novelis e carrega também um olhar estratégico e humano que as empresas do futuro precisam. Ele é conselheiro, investidor, mentor de startups e um apaixonado por golfe. Recebemos hoje José Renato Domingues. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela recepção aqui. Um prazer estar com vocês. Espero que a gente possa trazer informações, mas também um pouco de vida executiva para os nossos espectadores aqui. É uma honra, né, Renata? Com certeza. José Renato. Muito bem-vindo, é uma honra, como a Val comentou. Saiu lá de São Paulo para nos dar esse prazer de estar presente aqui no podcast. E para os mais íntimos, podemos Zé Renato. Sem dúvida. Opa, muito mais simples, muito mais fácil. Seja bem-vindo, Zé Renato. Obrigado. Muito bem-vindo. Eu gostaria de saber assim, como que um engenheiro químico, ele se tornou um dos maiores especialistas em gestão de pessoas do nosso país, Como aconteceu essa transição? O que fez você, mudar? Porque é bem distante a engenharia da gestão de pessoas, Sem dúvida. A coisa começou na própria universidade. Eu e os meus amigos de faculdade resolvemos empreender e começar uma consultoria. E o primeiro objetivo nosso era ter no Brasil algumas coisas que fossem originais, algumas práticas que fossem originais de consultoria que não existiam aqui. E eu costumo brincar que a primeira decisão estratégica do grupo foi o carro de quem a gente ia vender para poder ir para os Estados Unidos. A gente já sabia mais ou menos onde a gente queria ir e trazer metodologias e trazer conhecimento de lá para cá. O Leonardo perdeu no palitinho, então a gente vendeu o carro dele e foi para lá. E aí começou, então, de fato, a vida profissional, trazendo métodos, trazendo livro, trazendo conhecimento e trazendo o próprio Peter Senge para o Brasil. Tinha acabado de lançar a quinta disciplina, que foi um livro assim, seminal em termos de gestão, mudou a forma como as empresas passaram a fazer gestão. E a gente foi responsável pela primeira tradução e pela primeira revisão técnica do livro aqui. Que bacana. Eu não sabia dessa parte. Isso era que ano? Isso em 93. 93. Em janeiro de 94, depois de ter feito esse trabalho da revisão bibliográfica, a gente fez de graça para a editora, em troca de colocar no final do livro uma página que tivesse quem nós éramos, a empresa de consultoria, o site e o telefone. Dali em diante nunca mais parou de tocar. Que bacana. E era, obviamente, uma abordagem totalmente centrada no ser humano, na aprendizagem não só dos indivíduos, mas na aprendizagem da organização como um todo. E dali em diante foram 10 anos nessa consultoria que a gente criou, chamava Zumble. Eu e esses meus 3 amigos de faculdade, depois, obviamente, entraram mais sócios. No aniversário de 10 anos da empresa, a gente estava numa comemoração, numa celebração com amigos, clientes, e a Vicky Bloch, na época da DBM, que era fundadora da DBM, nos abordou e falou assim, olha, a gente acabou de fazer a venda da DBM para um fundo internacional, que era o Compass. E a gente precisa criar uma nova identidade para a gente aqui na DBM. Vocês não querem vir ajudar a gente? Então a gente foi para lá, começamos a fazer o trabalho com eles. E para quem é consultora, acho que a Renata sabe bem isso, uma das piores coisas que você pode acontecer na sua vida de consultor é você fazer consultoria para outros consultores. Porque todo mundo o seu cliente vai dar muito palpite no seu trabalho. Querer ensinar quem acha que já sabe tudo. Isso. Exatamente. Mas foi uma interação super bacana, a gente passou praticamente um ano inteiro com eles lá, construindo os cenários futuros, olhando para onde é que ia a gestão de capital humano. E a Vicky, depois de alguns meses desse trabalho, nos procurou e falou assim, olha, eu tenho visto vocês nos mesmos clientes que a gente está.
E falou, olha, acho que vai muito natural e complementar que a gente se junte, né? Então, veio uma oferta do fundo, que tinha já comprado a DBM. Nós vendemos, então, a empresa para eles. Nos juntamos, eu fui para a DBM a partir dali, junto com alguns sócios. Nós tínhamos, na época, 6 sócios e quase 70 consultores. Fomos para a DBM e aí a minha carreira deixou de ser uma carreira de consultor, até então, né, que começou lá atrás com 22, 23 anos, e passou a ser uma carreira de executivo de consultoria. Parece uma bobagem, mas não é. Muda tudo, é uma diferença. Muda a rota. Cabeça, muda etc, a rota. Né? E ali foram 3 anos na DBM, atuando, expandindo o mercado, consolidando as operações na América Latina. Eu tinha uma função comercial também, né, principalmente para esses negócios que a gente já fazia na Zambo e que a DBM não fazia, e que essencialmente era a diferença entre a abordagem da DBM, que era o indivíduo no centro, né, atendido 1 a 1 para processos de coaching, de carreira, para processos de outplacement de executivos. B2C mesmo. Sim. E diretamente para o indivíduo. Da abordagem que a gente fazia, que era uma abordagem mais organizacional. Então, a gente trabalhava com times, a gente trabalhava com a estratégia de negócio, o desdobramento da estratégia em sistemas de gestão de pessoas, né? Então, universidade corporativa, competência, desenvolvimento de talentos, programas de trainees. Até que chegou um ponto em que um dos clientes, que era a International Paper, me chamou para ser o diretor de RH deles para a América do Sul. E aí começou a minha carreira executiva a partir de então. Então, esse foi o começo. Era isso aí que eu ia perguntar. Qual que foi essa pulada? Uma Ele começou empreendendo e depois ele foi... Eu até tenho assim, uma curiosidade agora particular, né? Como consultora mesmo e atuando como gestão, né, organizacional, que eu trabalho há muito tempo e com pessoas. Normalmente o que a gente vê nesse decorrer de carreira é que se começa... trabalhando na gestão. Exato. E daí você vai estudando, vai aprimorando e depois você passa para a consultoria. Isso. Você já nasceu um consultor, então. Eu fiz o inverso. Porque é o caminho totalmente inverso. E para aquela época não era comum. Não, de jeito nenhum. A gente até estava conversando antes de começar sobre isso, né? Que hoje as pessoas têm mais informação e conseguem informação com mais acessibilidade, a informação é mais acessível, né? Mas naquela época, em 93... 20 e poucos anos, você e teu sócio. Então, era muito restrita, né? Eram poucas pessoas que tinham o acesso, né? Então, assim, você já nasceu um consultor, você já nasceu especialista em pessoas. Então, e de novo, né? A formação de engenheiro sempre me ajuda e continua me ajudando a pensar, né? Então a gente perde o medo de problema, né? Quando você tem a formação de engenharia, isso me ajudou muito. Mais racionalidade, né? Eu fiz depois uma outra graduação em administração na SPM também para continuar e aí, né, aprofundando um pouco mais no lado humano, no lado da gestão. E depois seguir com os programas de formação executiva, né? Fora do Brasil, aqui mesmo. Mas sempre com essa visão já do fenômeno ser humano, né? Dentro desse contexto. Essa experiência de 3 anos, embora tenha sido curta na DBM, me ajudou também a perder medo do one-on-one, né? Dessa relação 1 a 1, de fazer counseling de carreira, de ajudar pessoas que estavam fazendo transição de carreira, né? no outplacement. E a gente, novamente, nós éramos engenheiros trabalhando com gestão de pessoas. Então a gente ia até um ponto, mas não entrava nessa história do indivíduo. E isso me capacitou muito depois, né? como executivo na área de gestão de pessoas, a lidar também com o desenvolvimento individual dos meus pares, dos CEOs, né? O papel de um diretor de RH, de um vice-presidente de recursos humanos também é esse, né? De desenvolver os seus pares, o time executivo e o próprio CEO do negócio. Então, foi um processo, né? Que foi sendo elaborado para deixar de ter essa formação específica e técnica de engenharia e passar a ter uma visão mais de gente. Porque os engenheiros, geralmente, de formação e de carreira, eles
tens uma certa dificuldade no relacionamento com pessoas, por uma questão de formação e etc. Então, você, engenheiro que quer melhorar a sua comunicação, faça a gestão de pessoas junto, Sem olha dúvida. só. Porque Ótimo. muda completamente a visão. Né? E complementa, né? E hoje a gente vê muitas áreas de RH hoje precisando desenvolver o lado analítico, o lado de people analytics em si, e falta um pouco do olhar exato, racional. Então é uma mescla, né? E mesmo nos meus times, depois como executivo, eu sempre fiz questão de trazer gente com esses perfis, né? Para dar um exemplo bem concreto, que eu adoro esse exemplo, né? Quando eu estava na própria International Paper, a gente tinha um desafio enorme nas relações sindicais. Sim. Uma empresa industrial no interior de São Paulo, né? Com muita pressão sindical. E o gerente de relações sindicais que eu tinha lá, o Mauro Cacavaro, ele era um matemático de formação. Gente, olha só. E foi brilhante essa história de ter um matemático, e eu nunca mais deixei de ter gente com formação pura, né, de matemática importante, porque na hora de fazer negociação sindical, você precisa criar cenários. Para você ir para frente do seu interlocutor com 5, 6, 8... O Mauro fazia 20 cenários matemáticos. Todos davam o resultado que a gente queria e precisava. Maravilha. E ele meio que deixava na mão dos sindicalistas escolherem o que era o pacote que ia ser montado. Gente, isso é dica, tá? Total. Gravem isso. Grave a dica de ouro, Total. hein? Então, essa característica dele, né, de ter uma formação muito sólida, ajudava nessa história da negociação. Já que você falou da dica, eu vou dar a segunda dica para vocês. Ótimo. As chaves. Negociação sindical, ainda hoje, tem um componente de disputa entre os dois lados que é muito forte. Aprendi sem querer essa segunda dica. Tendo uma mulher fazendo a negociação em nome da empresa, desmonta o que os sindicatos, em geral, estão preparados para fazer. Negociação sindical chega a um ponto, né, do impasse em que a conversa fica muito dura e a negociação fica muito rígida. Quando você tem homens dos dois lados, isso escala. Né? Então vira quase... O enfrentamento piora. Né? Isso aí. É isso. Quando você tem uma mulher negociando em nome da empresa, os sindicatos não sabem como lidar com isso. Porque não vai funcionar. Né? Então a mulher não vai escalar a discussão, ela vai dar a volta, né? Eles não vão conseguir partir para disputa e às vezes até para ofensa, esperando que tenha um contra-ataque, né? Porque não vai ter. Então, de novo, eu tive a sorte de ter uma mulher fazendo negociação sindical e a partir daí para mim virou estratégia. Então, toda vez que eu vou montar uma estratégia para fazer negociações sindicais, sempre ou uma mulher ou gente com uma base matemática muito forte para poder fazer essas composições que eu falei dos cenários de negociação. Você foi falando, eu fui pensando aqui, né, de todas as posições que a gente já fez nesse level de líderes, gerentes, heads, relações sindicais, não me lembro de uma que tenha sido... A maioria, realmente, assim, 90% vem perfis masculinos. Exato. Né? Então, é difícil, né? É isso aí. É um ponto interessante, muito bom. Essa que trabalhou comigo, né, a Vera, ela tinha uma sagacidade enorme, assim, né? E uma vez, numa das negociações, numa fábrica super crítica, que, aliás, você conhece, que é em Pinda. Sim, sim. A gente estava tendo... a gente sabia que ia ter que enfrentar o sindicato na porta da fábrica, etc., né? Mas a gente não sabia quando eles iam agir. Passado alguns dias, né, que a gente tinha feito a reunião de preparação, aí ela me liga e fala assim, Zé, eu tenho uma rede de informações aqui na cidade e eles vão vir hoje para a fábrica. Eu falei, como é que você sabe? Ela falou assim, meu marido trabalhou com um cara que é dono de um posto de gasolina aqui na cidade e é o posto de gasolina onde o sindicato abastece o caminhão. E eles só abastecem o caminhão de som quando eles vão para frente da fábrica, né? Então, isso foi uma sacada ótima e, de novo, né, a sagacidade de construir essa rede que ela precisava para ter informação antes e a gente está preparado para lidar com E hoje essas isso situações. é mais consolidado do que nunca, Sem né? dúvida. A rede que a gente precisa, né? Essa rede de apoiadores, essa a rede de relacionamento, tudo isso
ajuda muito, principalmente quem trabalha com pessoas. Sim, né? Isso é essencial. Zé, eu anotei uma pergunta que eu queria fazer para você. Várias empresas que você passou na tua jornada, até a Val citou algumas delas, muitas delas a gente já teve o prazer de atender em algum momento, alguma estratégia, alguma contratação, e, enfim. E muitas, em alguns momentos, você estava ou tinha passado pela gestão. Né? E é nítido, é claro, que a gente consegue perceber o quanto o RH foi protagonista, virou protagonista naquela empresa, o quanto a sua passagem deixou muitas marcas. Quais foram os desafios que você enfrentou para, de fato, trazer o RH para um protagonismo dentro da organização? Ótima pergunta. Acho que, assim, a primeira sempre foi a de ter um olho no negócio. Né? Então, eu não estava lá para ter uma agenda que fosse uma agenda do RH, uma agenda da gestão de pessoas. Era uma agenda do negócio, desafios que o negócio precisava. Então, algumas empresas tinham acabado de começar um processo de internacionalização, a gente estava assumindo operações na América Latina, precisava de gente que tivesse essa característica e que soubesse, por exemplo, fazer, estou falando aqui de 15 anos atrás, gente que soubesse fazer gestão de times remotos. Hoje a gente fala em trabalho remoto com super naturalidade. 15 anos atrás, era muito difícil você fazer gestão de times remotos. Times comerciais. Quem queria era louco. Quem queria era louco. Né? Mas a gente precisava disso. Então, essa era uma agenda do negócio. Né? Um outro desafio, e aqui foi aqui pertinho, na própria Tigre. Né? Joinville. A Tigre sempre foi uma empresa de produto, né? E sempre teve muito foco em desenvolvimento de produto e sempre se destacou muito na competição por produtos. Chegou um momento em que esse modelo, do ponto de vista de estratégia, se desgastou. E a gente precisava ir para um modelo onde inovação não fosse mais centrada só em produto, mas passasse a ser centrada mais em processos, em sistemas de gestão, em modelos de negócio. Inovar de fora para dentro, né, com hubs de startups, né, com envolvimento dos inovadores que estavam fora, trazendo eles para dentro da empresa. E ali foi uma expansão importante, inclusive, do meu trabalho, né, da minha responsabilidade. Foi quando eu deixei de ter só recursos humanos, sustentabilidade e comunicação, que era um combo, né, que sempre andava junto, e passei a ter inovação junto. Então, eu precisei ir para dentro do negócio. Né? Então, tendo responsabilidade pelo processo de construção desse modelo novo, baseado em novos modelos de negócio, inovação aberta, de fora para dentro, sim, e relacionamento com o mundo das startups, inclusive com investimento, fazendo CVC, colocando dinheiro da empresa dentro das startups, trazendo elas para dentro e operando elas lá dentro. Então, para fazer uma longa história curta, isso se repetiu nas outras empresas. Quantos anos foi na Tigre? Foram 5 anos. 5 anos. 5 anos. Para fazer uma longa história curta, o foco nos desafios do negócio sempre foi o meu foco. E aí o direcionamento do time, da estratégia, do que fazer, era sempre com esse intuito. Né? Então, por isso que também, a partir dali, RH passava a ser uma peça super importante na composição dos resultados, do que a empresa estava construindo, mesmo dos resultados a longo prazo. Né? Até hoje, lá na International Paper, hoje tem diretores e gerentes que foram trainees do primeiro programa de trainee que eu criei 15 anos atrás. Olha, né? só. Não, isso é bacana também para a gente ter uma palavra que eu percebo que está muito esquecida hoje em dia por conta das redes sociais, TikTok, hoje é tudo muito redes, né? Que é o intraempreendedorismo. Você foi, desde o início, o intraempreendedor. Sim. E de novo, vinha porque eu já estava com a boca torta, né? Disso, né? Já tinha as manhas, né? Mas, assim, nas empresas que você passou, você empreendia dentro. Sim. Você era um intraempreendedor ali. E isso sempre foi um motivador para o meu time. Né? Então, eu sempre dei muita liberdade para o meu time criar, para o meu time construir, para o meu time também empreender e fazer dentro das empresas coisas novas. O que acabava sendo uma forma também bacana de desenvolver Com pessoas. Com certeza, isso é... E hoje eu olho, assim, aonde, não só nas empresas que eu passei, mas pessoas que trabalharam comigo e que hoje estão dirigindo áreas de recursos humanos, né?
no Brasil e fora do Brasil, são pessoas com essa cabeça super empreendedora. Quando a gente fala em T&D, está falando sobre isso, viu, gente? Né, Renata? Estamos falando sobre isso. Treinamento e desenvolvimento de equipes, de pessoas. É o legado que você está deixando também, né? E entrando nessa vereda, você liderou, implementou sistemas e lidera grandes comitês, né, de pessoas relevantes. Está sempre presente nos conselhos de administração, mas assim, qual é a sua opinião sobre entre a tecnologia e a governança hoje, né? E a cultura da empresa? E o que você também aproveita nesse gancho, o que você acha sobre a preparação das pessoas com inteligência artificial? Acho que você foi no ponto. Esse é o maior desafio hoje de qualquer líder de recursos humanos, é essa integração máquina-gente. Eu dou um apelidinho para isso, né? Eu chamo de Tech mais Touch. Perfeito. E é essencial que os gestores de pessoas assumam essa responsabilidade. E ela passa pelo quê? Ela passa por criar novos processos. Então, você vai ter que desenhar processos onde você tem máquina e gente trabalhando junto. Você vai ter que requalificar profissionais. Esses profissionais que vão ter as suas funções feitas por máquinas, por inteligência artificial, por um agente de inteligência artificial, não só você vai ter que substituí-los, como você tem que requalificá-los para que eles continuem contribuindo lá dentro. E aí vem um terceiro desafio, que eu acho que é o mais difícil de todos, que é você preparar a liderança que vai liderar esse modelo híbrido e esse processo híbrido de trabalho, onde você vai ter gente e máquina operando junto. Sim. E você vai ter que liderar inteligência artificial, você vai ter que liderar a relação entre os dois. Vão ter inteligências artificiais, e hoje já tem alguns agentes, né, que trabalham dessa forma, liderando pessoas. Exato. Fazendo acompanhamento da entrega das pessoas. Onboarding de robôs. Eu já estou pensando no RH na sala assim, vamos fazer um onboarding de todos os agentes de IA. E um plano de competências para os agentes de IA? Isso já está acontecendo, né? Então, Estou até anotando aqui. Estou anotando tudo isso. Que loucura, né? Hoje você pega empresas, por exemplo, que tem centros de atendimento, né, para clientes enormes. Quem está trabalhando lá e fazendo o atendimento pessoal, normalmente está fazendo numa etapa onde a máquina já não conseguiu mais fazer. Só que quem faz a gestão, tanto do atendimento da máquina quanto do atendimento humano, é outra máquina. E aí o sujeito tinha lá que seguir um script, ou ele tinha que fazer 10, 12, 15 atendimentos por hora, enfim, tem metas para cumprir. Quando ele não está cumprindo, quem vai dar o alerta para ele de que ele não está cumprindo é a máquina, que faz a gestão do sistema, né? E vai dar um alerta para ele. Então, essa relação a gente nunca viveu, né? De ter uma máquina te dizendo o que você precisa fazer e por que a sua performance não está boa. E se concorda que ainda não temos lideranças preparadas para lidar com isso? Não, não existe. Não existe. Aí indo para o lado tech, né? E eu tenho conversado muito com gente de tecnologia, implementadores de inteligência artificial, gente que está dentro das empresas desenhando esses modelos e que tem me dito o seguinte: não é o cara de TI que vai resolver isso. Exatamente, concordo plenamente. A primeira barreira a ser cumprida é a gestão da mudança. Você precisa fazer esse processo de forma planejada. Quem faz gestão de mudança dentro de uma empresa são as pessoas de gestão de pessoas. Sim. O segundo desafio, que é esse de preparar a liderança, ele é o segundo e imediatamente depois desse primeiro, que é você fazer o plano de mudança. Então você vai ter que preparar as pessoas e os líderes para isso, com todas as resistências que a gente sabe que vão existir, com todo o processo de envolvê-los para que eles vejam quais são os ganhos que eles vão poder ter nessa etapa. Então hoje, eu não tenho a menor dúvida, é o maior desafio que a gente vai ter. Dá para resistir e não fazer e não implementar? Não. Não dá. É um caminho sem volta, não tem o que fazer, né? Não tem mais. E ontem eu estava num evento em Curitiba falando sobre isso, né, do ponto de vista da governança, né? Então, como é que os conselhos de administração têm que olhar essa questão, inclusive com essa atribuição mais direta, né, para os gestores de pessoas e menos para a solução tecnológica. Sim. E boa parte da resposta que eu estava ouvindo ali de quem estava na plateia e estava interagindo, que eram gestores de pessoas, era:
Eu também não estou preparado para isso ainda. É um grande desafio. Até para a gente que faz recrutamento, ou seja, é uma dificuldade das empresas que a gente percebe agora de até descrever o perfil, qual é o nível de conhecimento que aquele líder, que aquela pessoa tem que ter com relação à IA, porque o RH ainda não está sabendo mensurar isso. É isso. Né? Então, é uma dificuldade. Inclusive, esses dias, até gostaria da sua opinião sobre... eu estava vendo uma entrevista e onde uma pessoa comentou que, eu acho que, se não me engano, foi o Samidana, eu não lembro direito onde foi, mas eu me lembro bem do assunto, porque está dentro dessa nossa área, né? E que ele falava o seguinte: hoje é muito difícil, inclusive, você contratar alguém por currículo. Né? Porque a inteligência artificial faz tudo. A inteligência artificial prepara o seu currículo, ela prepara a sua fala, ela prepara o seu discurso, né? Ela pode, como a gente faz, ela pode preparar tudo, mas chega aqui na hora, o que vem é a nossa mente, o nosso conhecimento, ele vai aflorando. E isso não acontece com uma entrevista feita por máquinas, né? Então, se acredita, segundo ele, vai chegar... Nós já estamos na época que, para determinados cargos, vai ser o quem indica. Vai voltar a ser o quem indica. Você acredita nisso? Não. E por que eu não acredito nisso? Olhando para o processo, né, de recrutamento e seleção, de uma forma geral, 80% você vai conseguir fazer com máquina. Né? Isso para posições que são de contribuição individual. Certo. Né? O sujeito que não é líder. Né? Ele é um funcionário da empresa. Quando você chega, liderança? Então, quando você chega no nível de liderança, eu diria que 50-50. 50% do processo você consegue automatizar, você consegue ter um agente fazendo, essa seleção de currículos, né? Que era o trabalho que... A triagem, né? Mas, exato. Né? Que os analistas, né? Ou os researchers faziam. Esse trabalho vai desaparecer porque a máquina vai fazer muito melhor. Nós já usamos IA em alguns processos de research. Então. Quando chega na frente do sujeito, em que você tem que entender essas nuances, que passam, inclusive, pelo repertório, né, que passam por você desafiar ele fora do script, né, a IA consegue, de uma forma meio tosca, fazer, mas é isso, ainda é tosco. Sim. Né? Então, você não vai colocar uma máquina para fazer isso, porque o próprio candidato, para uma posição dessa de liderança, já não vai se sentir à vontade de continuar o processo. Embora existam hoje empresas tentando fazer isso. Então, chegando na liderança, você vai continuar tendo gente com a especialização, com a formação, né, que a Renata tem, que o time da C-Level tem. O ser humano não vai desaparecer dessa história, mas o processo ainda vai ser um processo de escolha feita pela empresa. Não acho que seja o quem indica, né? Embora ele, para algumas posições, principalmente de conselho, ainda funcione muito no Brasil. Sim. O networking, o relacionamento para indicação de cadeiras. Né? Mas para a grande maioria das posições, eu acho que não. Então, vamos continuar nos atualizando, vamos continuar estudando, vamos continuar aumentando o nosso repertório. Sem dúvida. E é uma linha tênue, né, se a gente for pensar, porque assim, a questão e eu sempre provoco muitos RHs, tá? Eu sou dessas, né? Que às vezes a gente está escutando um briefing de uma posição, alguma coisa, a gente sempre fala assim, tem que saber perguntar e tem que saber extrair do candidato, das pessoas, as coisas certas, né? Então, tudo aquela jornada que a pessoa viveu, toda a experiência que ela teve, todos os resultados que ela trouxe, o quanto aquilo ajuda ela chegar no desafio atual agora e se redesafiar e chegar num resultado ainda maior. Perfeito. Olhar mais o passado como referência e o presente e o futuro como desafio. E eu percebo que ainda não acontece isso, né? Ainda tem aquela visão de deixa eu olhar aqui o que você fez mesmo em 2015. Gente, era outro mundo, não importa. O que eu fiz lá, se eu fizer agora, eu tô pronto. Né? Vou dar mais uma dica, então, para vocês. Número 3. Minhas entrevistas. Quando eu estou fazendo entrevista, né, para um cargo de direção, para um cargo de vice-presidente, alguém que vai ser meu par, ou mesmo para diretorias, gerentes, sempre chega um ponto da entrevista em que eu pergunto assim, sobre o que você está curioso ou curiosa hoje? Se a pessoa fala assim, não sei. Nossa. Aí... É que ela parou.
Ela parou. Né? Exato. Enquanto ela estiver curiosa, querendo aprender coisas novas, isso demonstra a capacidade de assumir desafios que ela nem sabe como é que ela vai assumir. Né? Eu tô com uma lista aqui para te perguntar depois, tá? Então, no final do cafezinho, deixa eu trazer as minhas curiosidades aqui. Mas pegando um resumo de tudo que você trouxe, eu acho que, na minha opinião, eu queria ver se você concorda ou discorda, o RH, ele tem uma missão como ele nunca teve em outros tempos. Ele tem uma grande oportunidade agora de ser o hub realmente de reciclagem, né? O que a gente chama de Reskilling Hub. Então, para mim, a sigla RH, o Reskilling Hub, ele significa muito mais do que recursos humanos. Sem dúvida. Né? Porque ele tem a chance de ser protagonista, porque primeiro a gente tem que trabalhar a mentalidade das pessoas. Total. Né? E para conviverem com esse desafio que daqui para frente só vai aumentar. Exatamente. Né? Se alguém acha que isso aqui é uma onda, vai passar e depois estabilizar... Tá bem enganado. Eu já pensei assim na época dos bitcoins e me dei mal. Então agora eu estou pensando diferente. Bem isso. Eu não acreditei que dava para enriquecer lá atrás. Então vamos lá, né? Deixa eu passar. Exatamente. Mas entrando agora numa questão da tua carreira, né, Zé Renato? A gente percebe que você teve uma carreira promissora. Você tem hoje uma bagagem consolidada nas empresas como executivo. É um executivo muito respeitado no Brasil. E vem aí o Zé Renato investidor, né, aflorando. Há quanto tempo que você investe em startups? Legal. Como é que começou isso? Começou nessa época que eu falei da Tigre, né, e quando eu estava com responsabilidade por inovação, onde eu aprendi que eu tinha um skill que eu não estava usando no mundo corporativo até então. Que era o seguinte, né, você fechar um contrato de compra de uma startup é um processo muito delicado. A gente demorou para fechar o primeiro na Tigre, a gente demorou 1 ano. Porque são medos dos dois lados. O medo da Tigre, enorme, de colocar a marca num produto ou num serviço de um startupeiro, em geral super jovens, empresa com pouca consolidação, história, etc. E o medo do startupeiro, né, que está vendendo o negócio dele, perdão, de talvez... de perder a autonomia. Autonomia, essa dele, palavra que eu estava tentando, no negócio, porque afinal de contas ele criou um negócio para que ele fosse com a cara dele, tivesse a identidade dele. Aonde que eu vi a diferença que eu podia fazer? Nessa negociação, não eram os advogados que estavam resolvendo. Quando eu entrava na sala para a gente fazer a negociação final, como eu tinha estado dos dois lados, eu fui empreendedor, eu montei o meu negócio, eu entendia completamente os medos deles. Então eu conseguia construir com eles o processo de como é que isso ia acontecer, gerando confiança deles na empresa. E do outro lado, voltando para os executivos, eu falo assim, olha, vai ser difícil, eles vão entrar aqui com uma outra cabeça, um outro jeito, com outra forma de pensar. O nosso papel é aprender, inclusive, com eles, porque não é à toa que a gente está comprando, tem valor, né, a empresa do cara, para que a gente possa aprender a fazer isso aqui dentro também. Nesse momento em que isso estava acontecendo, em que eu estava desenvolvendo e aplicando essa skill dentro da Tigre, foi quando eu comecei a me interessar por investir em startups. Aí criei as minhas teses de investimento, né, para HR Techs, para EduTechs, né, e para FinTechs. Fiz alguns ciclos inteiros, né, desde a entrada como investidor até a saída depois, né, o exit como investidor, 4, 5 anos depois do negócio. Continuo fazendo e gostei de estar em grupos de investidores de startup, onde você aprende muito, inclusive sobre essa história de construção de teses mais sólidas, né? Então, há 10 anos eu sou membro do Anjos do Brasil, né? Então, a forma de fazer também para mim importa. Então, ser investidor anjo é um tipo de investimento diferente, você não está colocando só o seu dinheiro, você está colocando inteligência, você está colocando outros atributos, mentoria, né? Para que a startup possa acelerar e crescer, né? Então, adoro fazer isso, continuo fazendo. Tenho ajudado também a formar novos integrantes de conselhos de startups, de conselhos consultivos. É muito importante isso, principalmente na fase inicial, antes das primeiras rodadas grandes de investimento. E além, obviamente, né, do retorno financeiro que a gente sempre busca como investidor, tem um retorno humano, que é você perceber o quanto você e a sua experiência podem fazer diferença para um jovem que está começando a startup dele, né? Dá uma sensação de estar retornando
eu estou contribuindo, talvez, boa parte do que eu aprendi para que outros jovens, né, outras empresas consigam. É isso aí. E essa parte inicial deve ser difícil, né? Montar a primeira tese, né? Exato. Você teve um mentor? Alguém que te ajudou a montar isso? Na verdade, eu acabei aprendendo tive que aprender por causa da Tigre. Mas lá na Tigre, a gente teve, naquele momento em que a gente começou, que foi 2015, né, a fazer as primeiras teses para investimento, qual foi o nosso caminho? Definida a estratégia que a gente tinha de crescimento em algumas áreas, então a gente tinha lá uma vertical de crescimento em água. A Tigre sempre teve produto muito próximo da água, do ciclo da água, né? Uma vertical de energia, uma vertical de eficiência na construção, no processo construtivo, dentro das obras. A partir dessas verticais estratégicas, a gente construía a nossa tese de investimento e ia fazer a busca, né, o scouting das startups, primeiro no Brasil, depois no mundo inteiro. A gente chegava a avaliar 250 startups por ano para fazer investimento em 2 ou 3. Né? Então era um funil gigantesco. Era um funil, exatamente. Nesse momento eu saquei que era esse o processo que eu precisava fazer para mim. Qual que é a minha estratégia? Né? Ou seja, aonde é que eu quero chegar? Onde é que eu consigo aportar como investidor anjo para que esses caras de fato vejam a diferença de eu estar junto com eles e me queiram junto com eles. Sim. Porque esse é um outro ponto que pouca gente sabe, né? Quem não está envolvido nisso. O empreendedor, né? O dono da startup, né? O fundador ou os fundadores precisam te escolher como investidor. Então não é um processo em que você fala assim, eu vou lá. E de dois lados. Sim. Né? Ele também precisa querer que você entre na empresa dele, porque você vai interferir no negócio dele. Principalmente quando você é investidor anjo. Né? Então, foi através desse processo mais estruturado na empresa que eu acabei replicando esse processo para mim mesmo. Né? Minha estratégia, onde é que eu quero chegar, que retornos eu quero ter, onde é que eu faço diferença. Foi por aí que essas teses de HR Techs, EduTechs e FinTechs foram crescendo. Né? E com a experiência da vida toda, né? Então, a gente aprende a fazer pergunta, né? Sim. Ele já naturalmente você já respondeu uma coisa que eu ia te perguntar, que ficou claro, né? Como a tua vivência executiva e experiência em conselhos, em governança, te ajuda nesse ponto. Então, você já leva essa maturidade de uma forma diferente para esses fundadores, né? Então, tá perfeito. Principalmente a não deixar, né, que as startups caiam em algumas armadilhas que são muito naturais. Fazer contrato rápido é ótimo, mas vai te dar dor de cabeça lá na frente. Né? Deve ter uma coceira, né? Assim, isso vai entrar dinheiro rápido, vamos lá, vamos fazer. Então, um dos cuidados que eu sempre tive, né, estando no papel de conselheiro de startups ou de mentor de fundadores, é esse de, olha, leia o contrato. Traga um advogado que você de fato confia para que ele desafie você em relação àquilo que você está aceitando no contrato. Contratos são muito perigosos. Né? E depois que você assinou, vai ser uma discussão. Leia todas as entrelinhas. É desgaste e tempo. Né? Não tem jeito. Né? Então, esse é um cuidado que eu aprendi também, de novo, por estar em grandes empresas, onde, inclusive na própria CTG, eu tinha responsabilidade pelo jurídico. Né? Então, eu estava numa vice-presidência e embaixo de mim tinha diretores jurídicos. Ali eu dei mais valor ainda a essa questão que muitas vezes, né, a gente tende, principalmente para o fundador de startup, a deixar num segundo plano, que é a formalização das coisas. Né? De novo, contratos, colocar no papel. Né? Garantir que isso está muito bem claro para todas as partes. Né? Então, esse é um exemplo assim, concreto de como é que é a experiência, né, do mundo corporativo em projetos e em processos que são muito mais complexos podem ajudar numa startup a fazer negócios melhores. A amplitude que um profissional de gente, né, digamos assim, né, de pessoas, ele consegue vivenciar. Exatamente. E ter essa relação, né, entre resultados, jurídico, pessoas. E aí não tem como... Eu vou trazer uma polêmica aqui. Essa eu queria te perguntar. Vivendo a parte de recrutamento de pessoas, né, a gente entendendo um pouco da mentalidade das empresas, historicamente é fato que a gente vê ainda um certo desafio, um certo preconceito do mercado em levar profissionais que vêm de carreira estruturada de RH para cadeiras de CEO. A gente vê muito mais esse histórico em profissionais que vêm de finanças, Sim. um pouco do marketing, um pouco de operações e de RH, e isso eu vejo em conselhos também, né? Um pouco ainda de dificuldades.
Tô errada? Você sente isso? Você está certíssima. Acho que tem uma questão histórica, né? Então, quem toma essas decisões hoje não teve, ao longo da sua carreira, RHs que fossem estratégicos. Né? Ou seja, cresceram dentro de empresas onde o RH era operacional. Né? Então, tem um fator cronológico. Né? Então, eu acho que isso tende a se resolver na próxima geração que vem aí. Né? Então, a turma que está entre 35 e 45 já é uma geração que viveu dentro de empresas onde o RH fazia grande diferença para o negócio. Né? Então, a hora que esses chegarem nas posições de conselho, de CEOs, para tomar decisões e escolher os novos CEOs, esse fator eu acho que já vai ter sido levado em conta. Né? Então, acho que tem um fator absolutamente de tempo que não tem jeito da gente resolver ou de acelerar. Agora, tem um outro lado que eu vejo empresas hoje mais espertas, né, principalmente no nível de conselho, trazendo os RHs para dentro dos seus conselhos de administração. E com a seguinte clareza. O que é o DNA de uma empresa? Né? O que de fato não pode ser copiado por outra e, portanto, traz vantagem competitiva para uma empresa? Talentos, gente, ou está numa empresa ou está em outra. Sim. O capital intelectual, ele então, assim, sem ele não tem o que fazer. Então, capital intelectual está aqui e capital humano. Cultura. Cultura de uma empresa pode fazer com que ela atinja ou não atinja os seus objetivos estratégicos. Cultura daquela empresa é daquela empresa. É a forma como as pessoas se relacionam, né? É o código pelo qual a empresa funciona. Liderança. Principalmente quando você olha para a atração de talentos de fora. Todo mundo sempre me pergunta assim, mas qual que é a sua estratégia de retenção de talentos? Eu falo assim, não tem. Estratégia de retenção de talentos mais eficiente que eu conheço é você ter gente fora da empresa, muito mais pessoas fora da empresa querendo entrar, porque daí quem está lá dentro quer ficar. É isso aí. É a pressão de fora para dentro. Aí, tá vendo como o engenheiro ajuda? Tá vendo? Olha só. Pressão de fora para dentro. Bem isso. E você eu tenho uma série de perguntinhas aqui para você, se já caímos nela, né? Então, o que é liderança humanizada para você? É justamente o que você acabou de falar, né? Então, aí a liderança, para esse aspecto que eu falei, da pressão de fora para dentro, quem faz a diferença são os líderes. Se você tiver liderança tóxica, liderança pouco humanizada, liderança que não dá espaço para as pessoas crescerem, que não desenvolve as pessoas, como é que é esse líder? Tipicamente é o líder que dá resposta. Então, líder que dá resposta, ele não está ajudando o time dele a crescer. Né? Líder que de fato constrói equipes e forma equipes de forma humanizada, é o sujeito que faz perguntas. Líder que dá resposta não ajuda o time a crescer. Líder bom é o líder que faz perguntas. É isso. Gravem isso. É isso. Gravem aí. Perfeito. E qual a sua visão, né, de futuro, de um futuro mais próximo para a liderança? Do que a gente está vivendo hoje. Tem um conceito e um cara que eu gosto muito, né, na formação de liderança, que é o Ronald Heifetz. O Ronald Heifetz é um cara que cresceu dentro da Harvard, não da Business School, né, da Harvard School of Government, que é a JFK. Esse cara prepara há 40 anos líderes para serem líderes em governos, em instituições governamentais e grandes órgãos internacionais onde você tem muita negociação. E ele criou, né, um conceito e um método chamado liderança adaptativa. Por que ele criou isso? Porque ele falou assim, olha, tem um ponto da formação de um líder, do trabalho de um líder, em que a resposta técnica não dá mais resultado. Né? Você exauriu os recursos técnicos e as respostas que você tinha, o que você já conhecia, o que estava no seu repertório para resolver um problema. Então, como é que você resolve um problema que você não sabe resolver? Com gente. Então, essa é a hora em que o líder começa a fazer diferença, fazendo perguntas para o time. E desafiando o time a trazer para ele respostas para problemas que eles não sabem como vão resolver. Né? Então, liderança adaptativa, eu acho que é o futuro da liderança. E por quê? Porque a incidência de situações onde você não sabe a resposta está aumentando cada vez mais.
Com certeza. Né? Cenários Então, incertos, né? Futuros incertos. É isso. Né? Foi o Salib que escreveu o livro Liderança Adaptativa, se eu não me engano. Agora estou na dúvida aqui, mas tem um livro sobre original, esse conceito. O original é o Heifetz, e o que vocês acharem dele por aí vale a pena ler, né? Então esse conceito eu acho que vai ser o principal da formação dos líderes daqui para frente e da preparação da liderança daqui para frente, né? Porque a gente vai enfrentar cada vez mais. O momento atual que a gente está vivendo, para dar um exemplo bem concreto, as tarifas que foram impostas aí pelos Estados Unidos ao Brasil. Eu não conheço nenhuma empresa que tinha aquilo no cenário. Eu não conheço nenhuma empresa que estava preparada para isso. Eu não conheço nenhum orçamento que levava em conta que você ia ter 50% a mais de tarifas nos seus produtos para exportação. O que essas empresas tiveram que fazer? Inventar uma resposta. Inventar uma resposta é exatamente o exercício da liderança adaptativa. Ninguém tinha a resposta pronta. Vamos olhar na experiência anterior. Não existe experiência anterior. Não aconteceu antes, exato. E como aconteceu em 2020, né, pela pandemia, né? Foi a Exatamente. mesma coisa, né? Exatamente. Posso contar uma história rápida sobre isso? Por favor. Falando de pandemia, uma história rápida para te mostrar como isso foi crítico, né? Eu estava na CTG, uma empresa de geração de energia, usinas hidrelétricas e parques eólicos e parques solares no Brasil inteiro. Dia 17 de março, todo mundo em casa, né? A partir daí a empresa sendo operada, né, de casa. Graças a Deus a gente tinha toda a infraestrutura necessária para isso, zero dor de cabeça em relação a isso. Tá? Primeira reunião do comitê executivo, no dia 20 de março, a gente se olha pela tela e fala qual que é a nossa prioridade. E aí depois de um debate ali de meia hora, ficou claríssimo para a gente que a nossa prioridade tinha que ser garantir a segurança e a saúde dos operadores que estavam lá. E por que a gente chegou nessa conclusão? Porque depois de meia hora conversando, todo mundo sacou que ninguém ali naquela mesa de diretoria executiva, CEO, diretor de operações, RH, finanças, ninguém ali ia ser capaz de operar uma usina. Com certeza. Então, assim, aonde é que estava, né, o foco nosso de atenção? Lá na ponta para os operadores. Então, a gente criou todo um processo, aí depois isso vale um podcast só para contar isso que a gente fez. Mas até comprar pousadas e casas para isolar os nossos operadores durante 90 dias a gente fez. Uau. Mas esse reconhecimento, né, naquele momento da pandemia, de algo que nunca a gente havia parado para pensar e como é que a gente ia resolver, apareceu, como você falou, como um tremendo desafio. Nesse nível o comitê executivo falou assim, qual é a nossa primeira prioridade? Né? A gente não tinha isso claro. Porque a pandemia, como você falou, era absolutamente inédita, né? Perfeito. Ótimo exemplo. Se adaptar, né? Zé, como formar os sucessores, né, e manter a cultura de inovação e confiança nas empresas? Legal, ótima pergunta essa, né? Sucessão é um tema meio misterioso, né? As pessoas tendem a criar... Ainda é, né? Sempre foi, sempre será. Sucessão. Mas ele é um processo, como qualquer outro processo de gestão que você tem dentro da empresa, né? Então, processo de pagamento, você tem um processo de compras, sucessão também é um processo. O que muitas empresas acabam não fazendo, e aí vem um pouco daquele ponto que você falou, né, da subvalorização muitas vezes das práticas de gestão, né, e de gente, é construir esse processo e desenhar esse processo. Como é que esse processo funciona? Parte de você ter a sua estratégia, onde é que você quer chegar, 3, 4, 5, 10 anos para frente. Você vai saber, então, para chegar lá, você precisa saber fazer algumas coisas. Essas coisas vão ser feitas por pessoas. Então, você precisa identificar quais são as competências que essas pessoas vão ter que ter lá na frente. Ao olhar para o hoje, quais são os gaps que eu tenho de competências? É isso que eu preciso ter na pauta de formação dos meus sucessores. Maneiras de formar os sucessores. Programas de desenvolvimento, de uma forma geral, né? Eu sempre foquei a sucessão na liderança, porque eu acho que mexe o ponteiro e é onde faz diferença. A maneira de fazer, obviamente, é diferente, né? Então, com gerentes de primeiro nível, líderes de primeiro nível, é conteúdo, é expor esse cara, escolas de negócios, né? Formação acadêmica, programas de MBA, né? Para o líder ali, que é um gerente sênior, um diretor, para cima é experiência. E a experiência você só tem tendo. Exatamente. E aí, de novo, a história da coragem das empresas de tomarem decisões que para o RH faz todo sentido, mas que as empresas às vezes têm medo de tomar.
trocar gente de lugar, trocar gente de cadeira. Voltando para o ponto da liderança adaptativa. Como é que você forma um líder adaptativo? Dando para ele desafios adaptativos. O famoso job rotation de antigamente? É isso. O que o job rotation faz? O cara que nunca foi comercial, que senta numa cadeira comercial, ele olha e fala assim, eu não sei o que fazer. O que eu faço agora? Exato. Né? Então, aí vem a história da curiosidade, para aprender, para buscar, para desenvolver. Isso aí. E ele faz o time crescer. Então, com isso, ele está formando gente melhor e ele se preparando para qualquer coisa que tiver pela frente, ele topar, né? Ele conseguir fazer. Exatamente. Então, os processos de sucessão mais robustos, eles passam por essa mudança e por essa construção de líderes que tenham mais amplitude, que passem por várias áreas da empresa. E para a própria empresa, isso aí, olhando da perspectiva de conselheiro, né, que é diminuir risco, você diminui muito o risco de você perder uma pessoa-chave e não ter outra dentro da empresa. Exatamente. Porque se você formou de maneira robusta os seus líderes, se você perder uma pessoa, você tem outra que está sendo formada também com a mesma qualidade, com a mesma robustez e, portanto, pode sentar naquela cadeira. E é o que as empresas faziam muito e o que a gente fazia muito antes, né? Primeiro eu tenho que saber como funciona tudo para depois eu me especializar. E hoje talvez nem esse ponto da especialização mais seja necessário. Né? Se você tiver uma equipe boa embaixo, você não precisa se especializar. Né? Você precisa ter gente boa. Tem que saber como conduzir. E, assim, ouso dizer que o percentual das empresas que fazem esse processo de job rotation mais aprofundado é bem pequeno. Muito pequeno. Passa um pouco pela história dos atuais líderes. De novo, eu vou voltar nesse ponto. Né? Então, quem está sentado em cadeiras hoje, principalmente na área de operações, né, nas áreas mais tradicionais ou em setores mais tradicionais, não teve essa experiência. O cara cresceu na vertical. Eu não tive, eu estou lembrando assim, eu não tive tanta experiência nesse sentido. Mas você tem outras empresas onde isso é parte da cultura. Vou dar um exemplo claro. Unilever. Ninguém chega a uma cadeira de diretor na Unilever nos últimos 20 anos sem ter passado por 2 ou 3 áreas diferentes. Né? Interessante. É parte da cultura. Uma bem mais recente, que faz isso muito bem hoje, iFood. Verdade. Liderança da iFood hoje, os caras, eu vou usar uma palavra forte, né? Jogam os líderes em desafios completamente diferentes da zona de conforto do cara, da formação dele, da origem dele. E eles estão construindo de forma muito robusta, né, um grupo de líderes hoje, por volta aí de 200, 250 líderes dentro do grupo do iFood, muito bem preparados para lidar com os desafios que eles estão lidando. E assim, brincadeiras à parte, né, eu lembrei que a minha mãe falava muito para a gente, como que você vai mandar se você não sabe fazer, né? Então, você tem que realmente saber fazer para poder instruir e guiar as pessoas. E ter vivências, né? Acho que diferentes, né? Com certeza. Enfim. Uau. Zé Renato, fora da cadeira de executivo, me falaram que você joga golfe. Sim. Conta isso. O que o golfe te ajuda no teu dia a dia de trabalho, a manter a sanidade mental? É isso. Sua inteligência emocional em dia? Me conta. Eu não conheço um esporte que cause mais frustração do que o golfe. A bola nunca vai onde você quer. Então, você não tem outra alternativa a não ser se adaptar àquilo que acabou de acontecer. Né? E é um esporte onde o objetivo é minimizar erros. Não é um esporte de acerto. Né? Não ganha um jogo de golfe quem acerta mais. Ganha um jogo de golfe quem erra menos. E aí tem um paralelo, né, com a vida, não só com a profissão, né, mas com a vida que o golfe traz. Né? Que é essa história de assim... você vai ter que corrigir coisas que você mesmo fez. Quem se colocou naquele problema, né? Para você ter que sair de uma bola que está no meio do mato, né? Atrás de uma árvore, você não consegue bater nessa bola. Quem colocou aquela bola ali foi você mesmo. E às vezes a gente faz isso com a gente mesmo. A gente se coloca em situações que a gente vai ter que sair e não tem outro jeito. Né? Então é um esporte que desafia muito do ponto de vista estratégico. Né? Não parece, mas é um esporte muito técnico. Né? Você precisa ter muito conhecimento de equipamentos, né? De materiais, metais, que tipo de bola, que tipo de luva, que tipo de taco. Uma bolsa de um jogador, né, competitivo tem 14 tacos diferentes. Essa escolha... eu não sabia disso. Durante um só e pronto. Não, e durante o jogo golfe. Você pode, entre aqueles 14, fazer o que você quiser. Mas você não pode trocar os seus tacos que começaram uma partida. Né? Escolheu, termina. É isso aí. É um esporte
também solitário, então ele tem esse paralelo um pouco com a liderança, né, executiva. A única pessoa que você pode conversar durante um torneio é o seu caddy, né? E ele faz um papel de psicólogo, ele faz um papel de técnico, mas ele não é um jogador tão competente ou tão excelente quanto você. Ali vai, né? Mas ele tem esse papel. E é a única pessoa que você pode conversar, pedir informação, trocar informação, né? Você tem que estar com o celular desligado, né? Você não tem nenhum recurso tecnológico que você pode utilizar, é você e a natureza. Então você aprende a ler a natureza, saber o vento, o tipo de grama que você está jogando. Se você joga de manhã, ela está molhada, né? O contato entre o taco e a bola vai ter água no meio, então vai mudar a trajetória da bola, ela vai ficar mais curta. Então você tem que fazer escolhas levando esses fatores em conta, né? Sensacional. Então é um esporte que te exercita muito do ponto de vista estratégico. E o mais divertido, né, a parte bacana do golfe, é um esporte que, embora você jogue individual, né, as competições são todas individuais, você sempre sai em grupos de 4 pessoas, né? E aí eu tenho um grupo que eu jogo há 12 anos, é o mesmo grupo, a gente todo sábado e domingo de manhã cedinho a gente vai. Você cria relações também muito, muito bacanas, né? E longas, né? As partidas são partidas de 4 horas, então você conversa da vida. É uma reunião de conselho, meu Deus. Total. 4 horas lá. E aí, para te contar como é que eu fui parar... Terapia semanal. Boa pergunta. Como é que eu fui parar começou? no golfe? A minha primeira posição em conselho, eu estava na International Paper, e a International Paper era fundadora da Escola Americana de Campinas. As empresas que fundaram a Escola Americana de Campinas foram 5 empresas, né? Então era a International Paper, a Procter & Gamble, a Goodyear, então empresas multinacionais americanas que foram para aquela região montar suas fábricas em 1958, e fundaram uma escola, porque essa era uma contribuição que eles achavam que ia ser importante para a região, e também porque estavam trazendo executivos de lá e queriam ter uma formação parecida com as escolas americanas fora dos Estados Unidos. Então a IP tinha essa cadeira no conselho. E eu, como era o executivo de recursos humanos, eu tinha essa responsabilidade também no meu job description. Eu tinha que sentar na cadeira do conselho da escola. Fui para a cadeira do conselho da escola, 1, 2, 3 reuniões. Na 4ª reunião, eu chegava para a reunião e os outros conselheiros, com o próprio diretor da escola, que era o executivo que tocava a escola, né, o Steve, já tinham conversado um monte de coisa, já tinham resolvido um monte de coisa. E aí eu falei para eles, vem cá, onde é que vocês estão conversando? Vocês Quando, né? Quando e como? Aí eles falaram, todos nós aqui jogamos golfe. Então a gente conversa no final de semana. As reuniões eram bimestrais, eles tinham 7 semanas de conversa. Quando chegava na reunião de conselho, estava tudo pronto, né, para ser decidido. Aí eu falei, vou ter que juntar com eles. E aí um paralelo familiar, né? O meu sogro e a minha sogra sempre foram jogadores de golfe. Então foi quase que natural eu ir para essa história. E aí o mosquitinho mordeu, nunca mais você... Renata, vamos ter que jogar golfe? Vamos ter isso aí. Eu acho que... Aqui pertinho tem campos ótimos. Temos campos ótimos mesmo. Aqui em Camboriú. Eu sou uma pessoa muito ligada no 220, então eu sempre achei que exigia muita paciência, que eu ia perder a paciência, entendeu? Acontece, mas assim, também desenvolve. É igual pescar. Não me imagino ali sentada com o anzol na mão, entendeu? Não dá. A vantagem do golfe é que você não vai ficar sentada. Né? Você vai estar caminhando 4 horas. Isso, fazendo exercício aí é uma boa, aí a gente perde os quilinhos. Eu acho que vou São 7 quilômetros cada jogo. Mas, de novo, 90% homem jogando golfe, né? Ou não? Grande maioria. É um esporte muito masculino. Eu sou presidente hoje do clube de golfe onde eu jogo, né? E lá a gente vem fazendo há alguns anos essa abertura e esse estímulo para as mulheres. No último ano, a gente conseguiu aumentar em 40% o número de jogadoras. Olha! Então hoje a gente já tem mais de 25 jogadoras que jogam todo KPI de diversidade, participação feminina até no golfe. É isso aí. Gostei bastante. Muito bom. Estamos chegando ao final, é isso? Ai, que pena. Sim. Tô vendo ali que... Tá acabando o nosso tempo. A gente, olha, nossa, eu tenho aqui, olha, registrada várias perguntas. Eu acho que, não sei. Se você quiser fazer um rapid fire... Meu Deus, muito. Para lá e para cá a gente faz. Eu queria que você deixasse um conselho, né, para os executivos hoje, para os líderes que querem realmente, que ainda têm uma jornada no mundo corporativo, que querem ser protagonistas da sua história no mundo que a gente vive hoje, né? Que a gente já comentou, da inteligência artificial, de tudo que está chegando. Que conselho você daria para esse líder para que ele realmente foque nos próximos anos? Legal, ótima pergunta, né? Mas
saia da sua cadeira, né? Vá para fora, se relacione com outras pessoas, né? Com outros estímulos e outros desafios. O paralelo que eu fiz aqui com as startups foi muito isso, me ajudou muito isso. A entender gente diferente que está com desafios diferentes. Você aprende muito com isso. E você traz para dentro da empresa valor quando você faz isso, né? A mesma coisa vale para os conselheiros, né? O papel de conselho, né, de conselheiro é um papel muito amplo. Então você precisa saber navegar entre temas que vão desde contabilidade, jurídico, análise de riscos, mapa de riscos, decisão sobre pessoas, sucessão, liderança, mercado, né? Então, para conseguir fazer isso bem, você precisa ter um repertório amplo. E repertório amplo a gente consegue fora da empresa, não é só lá dentro, né? Então, participar de grupos que sejam do seu setor, da sua área, do seu negócio, participar de associações, né? Se formar, né? Ir para universidades, conviver com gente diferente também, isso é muito importante, né? Então, assim, saia da sua cadeira. Anotaram. Saia da bolha, né? Veio uma liminar hoje no Brasil e proibiram o uso da palavra recursos humanos como área nas empresas. Qual é o novo nome que você daria? Eu gostei do que você falou de Reskilling Hub. Eu acho assim, acho que um grande desafio diante dessas questões tecnológicas que a gente falou e de aprendizado é de continuamente gerar uma nova preparação para as pessoas. De forma contínua, de fato, né? Então, eu gostei muito do que você falou. Opa, então... Vamos colocar no português. Reskilling Hub, já diria a nossa parceira, Rafaela França, Paulo Grigo, da Exponential. Eles usam muito esse termo nas trilhas de IA lá, e eu gosto muito. Bota um Rzinho de registrado. Exatamente. É isso aí, marca registrada. Novo gerente de Reskilling Hub, gente, abrindo a posição agora aqui. Maravilha. Né? É isso aí. E chegamos ao fim de mais um episódio do nosso queridíssimo já podcast da C-Level Connect, né? E nós convidamos vocês para nos seguir em todas as plataformas e redes sociais. Estamos no Spotify, estamos no LinkedIn, YouTube, Instagram. E, por favor, venha, dê o seu like, deixe o seu comentário, porque cada dia mais Renata, né, e eu estamos aqui para guiá-los nessa nova jornada, não é isso, Renata? Com certeza. E quero agradecer aqui o José Renato pela presença e nos vemos no próximo episódio.